L'homme est malade parce qu'il est mal construit. Il faut se décider à le mettre à nu pour lui gâter cet animal pur qui ne se mange pas. Dieu, et avec Dieu, ses organes, oui, ses organes, tous ses organes, car, tuez-moi si vous le voulez, il n'y a rien de plus inutile que l'or. Fala galera, tudo bom com vocês? Tudo tranquilo. Só um pouco corrido. Episódio de véspera de Páscoa, episódio de véspera de feriado. E como eu tô aqui gravando no horário que eu tô conseguindo, metodicamente aí todas as quintas-feiras, vou dar uma acelerada aqui, botar logo o despertador e eu vou descobrir onde que a gente tá, porque eu tô com outro livro aqui na mão. Deixa eu botar aqui já o despertador. Caraca, vai ser na risca isso aqui. 9h37, vamos até 9h57. Isso, 20 minutos. Beleza. Episódio 147, eu acho, por aí. Deve ser alguma coisa desse tipo. A gente tá no clássico capítulo 3. Já passou, né? 3.7, a representação bárbara. Acho que a gente fez esse, né? Seus elementos, incesto sobre codificação. Foi isso mesmo. Então a gente está hoje na 267. Só abrir a janela pra gata aqui, que talvez a gata... Oi, minha jovem. Queira dar um rolê na janela. Dá um rolê na janela, jovem. Então, ao som dos caminhões que param aqui ao lado da padaria, vamos lá. 267, né, a página. A seção é a 3.7.2. Elementos em profundidade e migração de Édipo. O incesto devém possível. Tem um cafezinho aqui. Vamos lá. Paremos aqui. Como é possível tal coisa? Como deveio possível? O incesto e a propriedade manifesta ou a chancela do déspota? O que é essa irmã? O que é essa mãe? Serão as do próprio déspota? Então aqui eles estão recapitulando, né, retomando, não, botando questões pro quem está recapitulando sou eu, dos dois tipos de incesto possível, né, um incesto espacial e um incesto temporal, mais ou menos assim, que é um incesto da irmã e um incesto da mãe, né, um que recorta as filiações, outro que produz filiações diretas, outro que produz alianças diretas, né, por parte do déspota. Ficou um pouco abstrato, meio poético. E meu amor, tudo bom? Tá aqui em cima da mesa dando carinho. Essa aqui ela não pede muito carinho não, ela mais... ela se presentifica assim, acho que ela quer ficar no colo. Vai lá, fica no colo, bebê. Ai, que bonitinho. Porra, usou o colo pra dar a volta na mesa, otário. E aí agora eles estão lançando umas perguntas, talvez eles coloquem melhor o que eles estavam pensando com esse duplo incesto, né? Esse incesto de mãe e incesto de homem. Ou será que a questão se põe de outro modo? Pois ela diz respeito ao conjunto do sistema de representação quando deixa de ser territorial para devir imperial. Primeiramente, pressentimos que, na profundidade, os elementos da representação começam a mexer-se. A migração celular começou. Vai levar as células de piano de um lugar da representação para outro. Na formação imperial, o incesto deixou de ser o representado deslocado do desejo para devir a própria representação recalcante. Aqui, puta, fudeu, cara, porque quando eles colocam essas 5 modalidades do incesto, né, puta, isso aqui, haja memória para lembrar disso, eu nem sei onde tá isso, cara. Mas tem 5 etapas, né, deixa eu só tentar achar onde que tá isso, só pra, cara, quem quiser voltar lá, dá uma olhada, né. Eu sei que tá no capítulo 3, com certeza. Eu acho que é aqui. Não, limite real.
Tem algo nesse sentido aqui dos limites, né, de Édipo, que está na 3.4.7, em que sentido Édipo é universal, 5 sentidos de limite, incluindo o de Édipo, mas tem outro que eles vão falando exatamente isso, né? Talvez seja isso, sobre o que insiste o recalcamento, 3.4.5, né? Eu acho que está por aqui, está no 3.4. É, quase certeza. Psicanálise e etnologia. Ah, não, olha, tá certinho aqui. Um pouco anterior até. 3.3.6, 3 ainda. Os elementos em profundidade da representação. Representante recalcado, representação recalcante, representado deslocado. Podemos, eles fazem assim, né, na 218. Podemos assim esboçar as diversas instâncias da representação territorial no sócio primitivo. Em primeiro lugar, o influxo germinal de intensidade condiciona toda a representação. Ele é o representante do desejo, ou seja, o grande fluxo, fluxo germinal, né? Tem um fluxo germinal, né, das intensidades. É algo quase como essa matéria amorfa, né, de puras intensidades. Mas se ele é dito representante é porque vale pelos fluxos não codificáveis, não codificados ou descodificados, né? Então, essa coisa meio não codificada. Nesse sentido, ele implica a sua maneira o limite dos sócios, o limite o negativo de todos os sócios. De todos os sócios. Ele representa, né, mas não é isso, esse influxo germinal. Assim, a repressão desse limite só é possível se o próprio representante for recalcado. Representação territorial é o representante do desejo. Né? Este recalcamento determina o que passará ou não passará do influxo no sistema de extensão, o que ficará bloqueado ou estocado nas filiações extensas, e o que ao contrário se moverá e escorrerá segundo as relações de aliança, de maneira que se efetue a codificação sistemática dos fluxos. Damos o nome da aliança a essa segunda instância, que é a própria representação recalcante. Por fim, deixa eu ver o que está em itálico aqui. Representação recalcante. Só colocar aqui, né? Quanto ao Édipo, em geral, ele não é o recalcado, ou seja, o representante do desejo, pois está aquém e desconhece totalmente o papai e mamãe. Ele é tão só e ele também não é a representação recalcante, pois esta está além e se torna discerníveis as pessoas ao submetê-las às regras homossexuais da aliança. O incesto é tão somente o efeito retroativo da representação recalcante sobre o representante recalcado. Essa representação desfigura ou desloca o representante sobre o qual ela incide, sobre o qual ela projeta categorias tornadas discerníveis que ela própria instaurou. Beleza. A representação territorial comporta essas três instâncias: o representante recalcado, a representação recalcante e o representante deslocado. Então, só para a gente lembrar um pouquinho, o representante recalcado é o influxo germinal, a representação recalcante são os jogos de alianças que, de alguma forma, começam a codificar esse representante recalcado, e tem um representante deslocado, que no caso é Édipo, faz parecer que é Édipo, né? essa dimensão do incesto. Vamos ver agora se a gente consegue retomar a partir daqui. Desculpa de digressão, não preparo esses podcasts, né, anteriormente, então não lembrava que estava ali. Eu lembrava que estava, né, mas fui voltando e não lembrava desse conteúdo, porque já faz tempo, né, se for ver, então mais de 20 episódios atrás. Assim. Bom, então, na formação imperial, o incesto deixou de ser o representado deslocado, beleza, fez sentido, o desejo, para devir a própria representação recalcante. Então, devenho a representação recalcante. Eu acho confuso essa porra. Que é o primeiro ou o segundo? O primeiro ou o segundo? Fica voltando essa página. Primeiro, o representante recalcado. Na territorial, tem o representante recalcado e a representação recalcante. No caso, na formação imperial, isso deixou de ser o representado deslocado, que era o terceiro na territorial, do desejo, para devir a própria representação recalcante. Tá, o segundo termo, né, das alianças, por isso está falando das novas alianças. E ainda tem o representante recalcado, né, não recalcante, recalcado. Essa aqui é a diferença.
Vou até ficar marcado aqui na página 220, que é onde eu estou tirando essa referência aqui. Porque não há dúvida de que esta maneira do déspota fazer o incesto, de torná-lo possível, não consiste absolutamente em suspender o aparelho repressão-recalcamento. Ao contrário, ela faz parte dele, mudando apenas suas peças, e ainda é sempre como representado deslocado que o incesto vem ocupar agora a posição de representação recalcante. Vou reler. Ela faz parte dele, mudando apenas suas peças, e ainda é sempre como representado deslocado que o incesto vem ocupar agora a posição de representação recalcante. Eu estou entendendo de alguma forma que eles mantêm a ideia, não é que vai mudar de lugar, né? O incesto ainda é um representado deslocado. Faz parecer que é isso que o desejo está proibindo ou que o desejo está reprimindo, mas faz parecer, não deixa de ser uma representação recalcante. Em suma, um ganho a mais, uma nova economia no aparelho recalcante repressivo, uma nova marca, uma nova dureza. Era fácil, demasiado fácil, se bastasse tornar o incesto possível, efetuá-lo soberanamente, para que cessassem o exercício do recalcamento e o serviço da repressão. O incesto real bárbaro é somente um meio de sobrecodificar os fluxos do desejo, e não, certamente, de liberá-los. Ó Calígula, ó Heliogábalo, ó louca memória dos imperadores desaparecidos. Como o incesto nunca foi o desejo, mas somente seu representado deslocado, tal como resulta do recalcamento, a repressão só tem a ganhar quando ele vem ao lugar da própria representação e se encarrega esse título da função recalcante. É o que vimos já na psicose, na qual a instrução do complexo na consciência, segundo o critério tradicional, não aliviava certamente o recalcamento do desejo. Tá, caralho, isso aqui é muito difícil pra mim, velho. Mas tenta me acompanhar aí, né? Porque tem que retomar do nada. Quando eles vão para essa parte de pensar a representação com psicanálise, fica bem complexo, né? Mistura os dois malucos da paróquia aí, o Deleuze e o Guattari, e cada um é muito maluco numa temática diferente, né? Mas parece que é isso. É uma temática básica dessa sessão toda, né? Que é a 3.7. Fala, Neve. O que foi, bebê? O que foi? Tá bom. Parece ser toda a coisa 3.7, né? Do mesmo jeito que eles fizeram na 3.3, sobre a máquina territorial, talvez tenha sido 3.4, pensar a representação na máquina territorial. É o problema, assim, do Deleuze. E aqui eles misturam com certos conceitos em psicanálise mesmo, né? Em especial a dimensão do recalque e do deslocamento. Lembrando que, de alguma forma, o recalque não é uma repressão, né? O recalque é uma operação de esquecimento, uma operação de seleção e de esquecimento, né? E, de alguma forma, não é uma repressão consciente, né? É um dado inconsciente. De alguma forma, é como se aqui o recalque fosse um dispositivo para poder suportar, né, a descodificação dos fluxos, né? Do mesmo jeito que o recalque é na psicanálise freudiana, lacaniana, de alguma forma, um mecanismo para suportar uma tensão faltante, né, que no caso é uma tensão excessiva, né, eles vão fazer essa coisa, mas é uma tradição ainda psicanalítica, né, do recalque sendo um mecanismo de defesa, um dispositivo para se defender, para se proteger, aqui no caso dos fluxos desterritorializados, que eles são desejo, porque não se notou fluxos desterritorializados do desejo. Então, para isso é preciso fazer uma operação de, como é que eles colocam aqui? Produzir um representante recalcado. Um representante recalcado, a representação recalcante e um representante deslocado. No caso aqui, na máquina territorial, o incesto só aparece como representante deslocado, porque antes tem os fluxos, influxo germinal, em seguida as alianças, que aí sim você tem a composição, né? Essa é a questão, não tem filiação primeiro, é a aliança que vai compor quem são as pessoas, quem são os elementos e quais são as proibições, né? E aí só depois disso que você tem designado quem são as pessoas que você pode ter uma linhagem de filiação, pelo menos assim eu estou entendendo. Então primeiro tem aparece um representante recalcado, em seguida a representação recalcante por parte da aliança, e só enfim um representante deslocado, que é a interdição do incesto nas comunidades primitivas. Ou na máquina territorial, para ficar melhor.
mais correta, mais bacana de dizer. Quando a gente está pensando a despótica, tem uma clara mudança da representação, né? Porque se antes tudo advinha da terra, tudo vinha da terra, tudo era a terra, agora tudo é o déspota, né? Então, como que as coisas podem ser representadas? E como que se dá a lida com a descodificação, os fluxos descodificados e desterritorializados do desejo, que eles continuam descodificados e desterritorializados. Essa que é a questão. E aqui eu vou reler esse final para a gente ver a partir disso. O incesto real. O incesto real bárbaro é somente o meio de sobrecodificar os fluxos do desejo. Desculpa. E não certamente de liberá-los. A ideia não é usar o incesto, né, porque teria isso, né, tipo, quase eliminar esse representante deslocado para finalmente liberar os fluxos de desejo, né, e aí ia ser uma coisa mais revolucionária, mas não é essa a intenção, nunca foi a intenção do modo de produção asiático do sistema bárbaro, e não certamente liberá-los. Ó Calígula, eles citam os imperadores aqui, né, ó Calígula, ó Heliogábalo, eu estou sem computador aqui, mas Heliogábalo, se eu não me engano, tem um livro do Arthur com esse nome. Bom, pesquisem aí. O Orlandinho não facilitou essa pra gente. Ó louca memória dos imperadores desaparecidos. Como o incesto nunca foi o desejo, mais uma vez eles estão defendendo a hipótese de que o desejo é os fluxos desterritorializados e descodificados, não o incesto. Mas somente seu representado deslocado, tal como resulta do recalcamento, a repressão só tem a ganhar quando ele, ou seja, o incesto e o representante deslocado, vem ao lugar da própria representação, que no caso eram as alianças, e agora parece que a aliança é tomada, as alianças que eram entre clãs, entre comunidades, entre famílias, é tomada como aliança direta, né? Então, essa aliança direta, como a gente viu anteriormente na poetização deles na sessão anterior, ela é dada tanto por filiação quanto aliança de uma maneira direta, porque há um esposamento da mãe e um esposamento da própria irmã. E assim, a aliança é para consigo mesmo, para com Deus, né, de alguma forma. Tem um fechamento do circuito. Então, ele, o incesto, vem ao lugar da própria representação e se encarrega esse título da função recalcante, que antes era a representação recalcante, né, no caso das alianças. Aí eles metem uma doideira aqui para pensar o caso na psicose, né? Nos pacientes psicóticos, nas pessoas que habitam a psicose. É o que víamos já na psicose, na qual a intrusão do complexo na consciência, segundo o critério tradicional, não aliviava certamente o recalcamento do desejo. Agora entendi. O que víamos já na psicose, na qual a intrusão do complexo na consciência, ou seja, a intrusão, entendo, o complexo de Édipo na consciência, a evidência no delírio psicótico, na alucinação, muitas vezes, no delírio mais desse esposamento intrafamiliar, né? Essa surtação que em nós neuróticos está, nos neuróticos está recalcado, isso já é aberto, exposto para o psicótico, né? Porque ele não consegue foracoir essa dimensão, assim entendo, tá? Não sei se é isso mesmo, segundo o critério tradicional, mas mesmo saber disso não aliviava no psicótico. Na verdade, ele é perseguido por essa ideia. Certamente, o recalcamento do desejo. Segundo o critério, não aliviava certamente o recalcamento do desejo. Não é confortável para o psicótico abrir-se, assim que estou entendendo, para essa intrusão do complexo de Édipo na consciência. Quase como no Imperador tem uma intrusão do complexo de Édipo, ou do incesto, né, na dimensão da lida para com os fluxos desterritorializados, descodificados do desejo. Assim, foi como eu consegui entender. Se entendeu de outro jeito, me ajudei, porque esse parágrafo é difícil. Eu achei difícil. Com o novo lugar do incesto na formação imperial, falamos, portanto, somente de uma migração nos elementos na profundidade da representação. Então só varia, né, se antes estava organizadinho nos três, representante recalcado, representação recalcante, representante deslocado, numa certa topologia, aqui tem uma migração nos elementos na profundidade da representação, de modo que esta vai se tornar, em relação à produção desejante, mais estranha, mais impiedosa, mais definitiva ou mais infinita. Infinita entre aspas, né? E aí é uma diferença, né? Porque a representação territorial ela é muito próxima, né, da produção desejante. Vocês estão o tempo todo falando, né?
é um elogio à territorialidade possível das comunidades mais ligadas ao modelo de representação territorial e ao modo de produção territorial, né? Que as máquinas desejantes, as máquinas técnicas e as máquinas sociais, elas estão em desarranjo, mas elas têm uma conexão representativa mais direta mesmo, né? Eu acho que menos profunda, né? Aqui começa um aprofundamento do processo, onde a relação com a produção desejante, que sempre vai estar aí em qualquer modo de produção, né, se torna cada vez mais estranha, ou seja, os fluxos desterritorializados e descodificados vão cada vez se tornar mais estranhos, e sua relação com eles mais impiedosa, mais definitiva ou mais infinita. Tocou aqui o despertador. Só para finalizar, mas esta migração nunca seria possível se não se produzisse correlativamente uma mudança considerável nos outros elementos da representação, os que funcionam na superfície dos sócios do escritor. Então, esses foram os elementos de profundidade no próximo capítulo, na próxima sessão, no próximo episódio, 3.7.3. Agora os elementos na superfície. Nova relação, voz, grafismo. Beleza, galera. Difícil para 10 caramba, eu acho. Esse capítulo aqui é bom de apanhar. Para quem gosta de apanhar mesmo. Tá bom? Mas um prazer sempre ler com vocês. Semana que vem estamos de volta. Aproveitem o feriado quem for escutar hoje. E já sabe, se você quiser gravar um episódio junto comigo, que ler um pouco, bater cabeça comigo, me inscreve ou no Spotify mesmo, ou no YouTube, que esse negócio já tem no YouTube também, ou no Twitter, que o login do Twitter tá lá, o login não, o user do Twitter tá lá na descrição desse podcast, tá bom? Beijo, a gente se vê na semana que vem. Até mais.